Nesse vídeo, veremos a resolução da atividade do PET 3 da terceira semana do terceiro ano. Primeira questão. Nós temos a seguinte historinha, em que há um noticiário escrito "Gato mata homem". Um rapaz pergunta: "Mordida?" E o outro responde: "Não, fio desencapado". Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança, porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico pode ocorrer devido a um gato mal feito. É causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 elevado a 5 ohms para a pele seca e 10 elevado a 3 ohms para a pele molhada. Se a pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que atravessa em amperes é... Para calcular o valor da corrente, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, em que a DDP, a diferença de potencial, é igual à resistência vezes a corrente. Podemos calcular que a corrente elétrica é igual a DDP dividido pela resistência. Então, a corrente é igual a DDP, um valor de 220 volts, dividido pela resistência. A pessoa está com a pele molhada e a resistência para um corpo humano com a pele molhada é de 10 elevado a 3. Então, nós temos 220 vezes... Como eu tenho aqui uma base e um expoente na parte de baixo da divisão, posso passar a base com expoente negativo para cima, multiplicando. Então, vai ficar 220 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 0,22 amperes. Colocando esse número aqui em notação científica, eu tenho que a corrente é igual a vírgula vai saltar uma casa para a direita. Então, 2,2 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Então, a alternativa para essa questão é a letra D. 2,2 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Questão de número 2. O gráfico dessa questão mostra o resultado de um experimento no qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades de 5 condutores produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados de 1 a 5. Todos os condutores, de tipo cilíndrico, foram produzidos com os mesmos comprimentos e raios. A respeito desses condutores, é correto afirmar que os condutores 2 e 3 são ômicos. Para resistores ômicos, a sua resistência deve ter um valor constante e terá que ser uma reta. Então, 2 e 3, podemos perceber aqui que o condutor 2, ele tem uma pequena curva aqui, ó. Então, já podemos dizer que essa afirmativa aqui é falsa. Os condutores 3 e 4 são ômicos. Condutor 3 e 4 são ômicos. Os dois são retas. Então, essa afirmativa é verdadeira. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4. A resistência é igual U sobre I, a DDP sobre a corrente elétrica. Então, a resistência do condutor 3, vamos pegar aqui um valor 4. Quando a DDP é valor 4, a sua corrente é de valor 8. 4 dividido por 8, 0,5. A resistência do condutor 4, que é a DDP dividido pela corrente, condutor 4, vamos pegar aqui o valor da DDP 4, a corrente será valor 4 amperes. 4 dividido por 4, 1. Então, aqui nós temos a resistência do condutor 3, 0,5 ohms, e a resistência do condutor 4, 1 ohm.
A afirmativa diz que o condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4. Falso. A resistência do condutor 4, que é o dobro da resistência 3. Então, é o contrário. Então, aqui, falso. O condutor 5, a diferença de potencial pode ser escrita como a DDP é igual a R vezes I, onde R é a resistência desse condutor. Então, o condutor 5 é representado aqui por essa linha aqui como uma onda. Então, é falso, porque a primeira lei de Ohm ela só é válida para condutores ômicos, em que é representado por uma reta. Então, falso. Acima de 1 volt, o condutor 1 é o que representa a maior resistência dentre todos. Então, olhando aqui o condutor 1, acima de 1 volt, ele está praticamente inclinado. Quanto maior a inclinação, menor é a sua resistência. Então, a alternativa aqui, a afirmativa, ela é falsa. A terceira questão. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Indique a correspondência verdadeira. A letra A, água morna, resistência média. Letra B, água morna, resistência baixa. Letra C, água fria, resistência média. E a letra D, água quente, resistência alta. Se a resistência for alta, vai passar menos corrente. Então, quanto maior a resistência, menos corrente. Com isso, o aquecimento da água será mínimo, porque para aquecer tem que haver corrente elétrica. Se a resistência for baixa, vai passar o quê? Maior quantidade de corrente. Com isso, a água vai aquecer. E aqui, esfriar. Então, analisando as alternativas, água morna, resistência média, sim. Letra B, água morna, resistência baixa, não. Quando a resistência está baixa, a água vai aquecer. Então, essa alternativa não é. A letra C, água fria, resistência média. Não, porque há um pouco de resistência, então haverá algum tipo de aquecimento. E a letra D, água quente, resistência alta. Quando a resistência está alta, a água vai esfriar. Então, não é essa alternativa. Então, a única que restou é a alternativa A. Água morna, resistência média. E assim, nós finalizamos mais uma semana de resolução do PET 3 de Física, terceiro ano.